Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo! Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando aqui, você que venceu o primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores da América, você que não tomou uma sapatada de 3-0 na semifinal da Libertadores da América, você que venceu o seu rival nacional no final de semana, você que está confiante com títulos ainda na temporada 2025, seja muito bem-vindo, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Hoje tem uma promoção especial só até agora de noite. Tá valendo R$1 milhão e você na compra de um número da sorte, na verdade, comprando um e-book aí do Pix do Milhão por R$ 4,99, o pacotinho com R$ 4,99, você está ganhando mais 20 números da sorte para concorrer. Você ainda tem prêmio instantâneo raspadinha de até R$20 mil e você pode ganhar R$1 milhão hoje. Mas esse link estará em especial no chat fixado durante a live, durante a estreia e no comentário fixado também. Eu vou deixar esse link só hoje na descrição. Então, hoje, em especial, se você quer essa promoção, é no link, tá? Então, eu vou até tirar o QR Code aqui. Eu tirei o QR Code porque é um link especial que tá aí na descrição, no comentário fixado e no chat fixado, tá? Então, esse link você ganha 20 números de graça, é prêmio. Você tá ganhando 20 números do Pix do Milhão para você concorrer com mais chance, ok? A gente chega aqui também lembrando que agora, ó, toda hora eu erro. Aqui, ó, aqui. Tá ao contrário. Aqui, ó. Antiga patrocinadora do Flamengo, né? Era a Bet da Nação. Essa daí, ela continua existindo, só mudou o nome. Agora é ganhei.bet, tá? Então, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Agora é ganhei.bet. Então, o link tá lá no nosso Stories, destaque, tá no nosso Insta. É só você acessar, fazer seu cadastro. Se você já era cadastrado na Flabet, você pode estar aí também acessando agora mesmo, normalmente, que você vai continuar, né? O seu cadastro continua normal, tá certo? A gente está trazendo muitas dicas para esse final de semana, tem muita dica boa para trazer para vocês aí na Ganhei. Bem, vamos lá. A gente tem também Caravana do Haroldo, AIP Flórida, que é a melhor seguradora da Flórida para você garantir aí seguro para o teu carro, para sua casa. Você que é brasileiro, mora na Flórida, tá vindo para cá, é a melhor seguradora mais premiada. E a Caravana do Haroldo, que você pode garantir presença nos jogos do Flamengo no Brasil e no exterior. Bem, eu vou chegar aqui agora logo, de cara, trazendo essa situação aqui com relação ao Danilo, tá? É uma notícia importante, apurada pela nossa equipe, com o staff do Danilo também, que eu sei que estão muito irritados, muito chateados com essa situação aí do Zé Elias. Olha só, antes de acertar com o Flamengo, Danilo recebeu propostas de clubes europeus, como Napoli, Olympique de Marselha, Brighton e Porto, além de equipes da Arábia Saudita. O zagueiro escolheu o Flamengo pelo projeto, pela grandeza do clube, pela ambição por títulos, pela presença de Felipe Luiz e, sobretudo, por realizar um sonho de infância. Desde sua chegada, Danilo demonstrou entusiasmo e orgulho em vestir o manto sagrado, tanto na apresentação no gramado do Maracanã, quanto nos primeiros dias de Ninho do Urubu. Dentro de campo, teve atuações sólidas nos duelos contra Palmeiras e Racing, partidas consideradas difíceis e decisivas para o rubro-negro na temporada. Danilo não voltou ao Brasil para roubar, e sim para vencer. Tá? Então, apuração nossa. O comentário aqui da magnética torcida, a inveja das pessoas que nunca vestiram o manto sagrado. Exatamente. Cara, e eu vi gente aí, né, influenciador, falando, mas era em off, era que nem uma conversa de bar. Ele não sabia que estava ao vivo, foi vazado. Não importa. Hoje em dia, com a tecnologia, se eu falar besteira e gravarem, eu vou ter que responder por isso. Se eu falo uma besteira e estão gravando, eu vou ter que responder por isso. Sabendo que hoje em dia tudo é gravado, tudo pode estar ao vivo, tudo pode ser vazado, você não fala. Então, se falou, arque com o que falou. E foi muito sério o que falou. Não me venha com essa, foi muito sério o que falou, tá? Eu, como um cara que consome muita tecnologia, eu sei que se você está falando alguma coisa, você tem que estar ligado que você pode ter que arcar com aquilo ali.
Até porque hoje em dia todo mundo tem um telefone para gravar na mesa do lado, todo mundo está gravando você. Infelizmente, essa é ou felizmente, que hoje também você está mais protegido, essa é uma realidade, tá? A gente tem a CBF criando um grupo para debater propostas de melhoria para a arbitragem no futebol brasileiro. A CBF, então, fez esse grupo. A portaria prevê a participação de representantes dos clubes da Série A e B, federações, árbitros, assistentes e consultores independentes. Entre os principais temas a serem discutidos estão a profissionalização da arbitragem, a formação e o treinamento dos árbitros, além da gestão e do uso de tecnologias. A iniciativa surge em meio às recentes críticas ao setor. Vale lembrar que Ramon Abate Abel e Hilbert Estevam da Silva foram afastados após erros graves cometidos em arbitragens do Brasileirão. Tá? Então, a gente trazendo aí essas informações, a gente vai falar aqui também dos relacionados do Flamengo. Vamos falar do De La Cruz, né? O motivo pelo qual o De La Cruz não foi aí relacionado, né? O Flamengo soltou as informações aí com relação a Alexandro De La Cruz, Léo Ortiz. A gente tem todas as informações aí para trazer para vocês e a gente vai trazer essas informações enquanto a gente... Falando nisso, cara, olha só, olha como o cabelo, né, tá crescendo. Meu cabelo, cara, eu não tinha cabelo para puxar assim, cara, não tinha, né? O cabelo tá crescendo muito. E isso graças a Mais Cabelo, tá? Então tem aí também no comentário fixado a avaliação grátis da Mais Cabelo, para você aproveitar em todo o Brasil. E você também pode emagrecer com a Mais Cabelo, né? O programa Mais Slim. Eu vou deixar aqui na tela, tá? O QR Code da Caravana do Haroldo, para você se programar para os próximos jogos do Mengão. E a gente vai exibir aqui agora o embarque do Flamengo para Fortaleza e trazer aí também os relacionados, tá? Então, a gente vai acompanhar aí, imagens do Flamengo chegando no Galeão para embarcar, né? E trazer aqui logo, então, os relacionados e a explicação de alguns jogadores que não estão presentes, tá? Então, a gente tem o Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Danilo, De Arrascaeta, Douglas, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Araújo, Guilherme Varela, Iago, João Vitor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Gonzalo Plata, Augustin Rossi, Samuel Lino, Saul Níguez, Matias Vinha, que está sendo relacionado até porque o Alexandro não está, e o Alacian também, pela questão, está retornando ele e o Juninho, os dois relacionados, porque o Pedro não está entre os relacionados. Pedro fora, Léo Ortiz fora também, por isso o Iago está relacionado. É importante a gente falar aqui também que o Iago foi relacionado. Então, sem Léo Ortiz, Iago entrou na lista. A gente teve aí, então, o Alacian e o Juninho na lista também, por causa do Pedro que não está presente. Então, os dois estão na lista e o Matias Vinha na lista, porque o Alexandro não está. Vocês estão vendo aí o Gabriel Skinner, o José Boto, eles deixando ali o ônibus do Flamengo. Olha, o Ayrton Lucas, a gente vai colocar em tela cheia para você acompanhar aí, os jogadores do Flamengo chegando no Galeão para o embarque rumo à Fortaleza. Você acompanhando tudo aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro, em parceria com o Coluna do Fla. Inclusive, o José Boto, comissão técnica ali, com a nova camisa do Flamengo, a camisa que é aquela... O lançamento, né? Lifestyle, né? Os jogadores não, mas a gente viu o José Boto com a camisa Lifestyle. É muito bonita, aquela preta com os detalhes em vermelho em cima. Então, o Flamengo aí chegando no Galeão para embarcar para o jogo contra o Fortaleza, jogo importantíssimo. Ali passou o Alan, o Jorginho passando também, o Rodrigo Paiva ali na imagem. Olha, o Juninho que está aí no lugar do... Na verdade, não é do lugar do Pedro, né? Mas garantiu a questão de estar entre os relacionados, tanto ele quanto o Alacian, porque o Pedro não está presente, né? O Pedro com o problema da fratura no antebraço. E a gente está aí acompanhando o embarque do Flamengo. Olha só, a informação com relação ao Alexandro, após 4 jogos seguidos
como titular, o departamento médico do clube optou por realizar um controle de carga com o atleta, de olho na sequência dos desafios desta reta final de temporada. Tá certo, né? Ele vinha na sequência aí, né, muito grande, 4 jogos seguidos. O Léo Ortiz, vocês estão vendo aí o Luiz Araújo, outros jogadores passando enquanto a gente traz a informação. O Léo Ortiz treinou normalmente nesta sexta-feira, mas ainda tem recuperação do trauma sofrido, está em recuperação do trauma sofrido diante do Palmeiras, e o jogador seguirá em tratamento no Rio de Janeiro e na preparação para o jogo de quarta contra o Racing. Tá? Então, o Flamengo treinou nesta sexta-feira e está embarcando para o jogo do sábado, né? E os jogadores aí, vocês estão vendo passar. O Léo Ortiz, eu já esperava que ele voltasse para o jogo contra o Racing, tá? Olha aí, o Felipe Luiz, chegando no aeroporto também, estava ali, parece que estava descansando, né? Um cara ali de sono, descansando um pouquinho o Felipe. Ali o Alfredo, que é da equipe também, que cuida da base também e tudo mais, da equipe do José Boto. O Nicolás de la Cruz, o Flamengo divulgou o motivo da ausência do jogador. Vocês estão vendo aí o Matias Vinha, que está no lugar do Alexandro na relação. O nosso Jordiano de Arrascaeta, nosso craque, nosso camisa 10 e capitão do time, embora eu acho que o Jorginho hoje é mais capitão até, o cara que é um técnico dentro de campo. Olha, o Rodrigo Caio, importantíssimo aí também, tá com esse grupo aí, é um cara que é vencedor. O Saul, também outro grande jogador que está no Flamengo. Então, sobre o De La Cruz, o jogador apresentou um quadro de virose ao longo da semana. Que loucura, cara, ele não consegue jogar. Com estado febril e comprovado por exame de sangue realizado pelo clube. Tá? Em função disso, o atleta não participou dos últimos treinamentos e, por isso, não foi relacionado para a viagem. É uma loucura, né, cara? Essa questão aí, o De La Cruz, ou é lesão, ou é virose, ou não consegue jogar no gramado sintético. Eu vou falar para vocês, cara, eu não gosto de criticar ninguém, ainda mais o Michael passando ali, ainda mais por questão de você ter lesão, ter problemas e tal. Mas foi um dinheiro muito mal gasto, né? Infelizmente, porque é um craque, mas é um dinheiro mal gasto, que não. O Emerson Royal, que você não consegue utilizar o jogador. Você gasta uma nota preta, 16, 17 mil dólares, não lembro agora, entre 16 e 18 mil dólares, e você não consegue utilizar o jogador. Isso é inacreditável, isso é inaceitável, gente. É um dinheiro muito mal gasto, né? Infelizmente. Olha o Bruno Henrique aí, que sofreu injustiça aí do Zé Elias, né? No comentarista lá, na ESPN, falando que e Everton Araújo, falando que o Bruno Henrique, como se o Bruno Henrique tivesse falado após saber que o Pedro não poderia jogar, que ele não aceitaria jogar de 9, não queria jogar de 9. O Bruno Henrique falou isso antes dele saber da lesão do jogador. E aí, mais uma besteira que o Zé Elias fala, e essa daí era gravada, hein? Não tem ninguém para defender, não. Essa era gravada. Olha o Guilherme Varela aí também, né? O Iago, os jogadores chegando no Galeão para embarcar e daqui a pouco estão chegando ao nosso goleiro Agostinho Rossi, goleiraço, né? Garra demais. Então o Flamengo já chegando lá no Ceará, lá em Fortaleza, para esse confronto diante do Fortaleza neste sábado. Olha só, trazer uma informação aqui importante também para vocês, que acabou aí a chegada do Flamengo. A informação. Opa, deu um erro aqui. Vamos lá. Como é que eu faço aqui? Rapaz, eu acho que eu fiz besteira aqui. Agora foi. Aqui a gente faz ao vivo. Bem, olha só. A questão do De La Cruz, tá? Do River Plate, tá insistindo aí na contratação do De La Cruz, né? O River de olho na repatriação do De La Cruz. O Flamengo entende que precisa recuperar o investimento feito no Uruguai, ou pelo menos parte disso, tá, gente? Rumores vindos da Argentina apontam que Marcelo Gadiardo, técnico do River Plate, tem interesse em repatriar o jogador. No entanto, de acordo com a informação do canal Ângelo Furtado, o Flamengo entende que precisará recuperar o investimento feito no meio uruguaio caso receba uma proposta oficial. Até o momento não há qualquer negociação em andamento, mas o nome de De La Cruz segue valorizado no mercado sul-americano e o River Plate
acompanha a situação de perto. Tá? Então, o Flamengo vai querer recuperar pelo menos uma parte desse valor, viu, gente? O Flamengo não vai aceitar liberar de graça o jogador. Olha só, uma curiosidade aí para as próximas rodadas, o Palmeiras só entrará em campo depois do Flamengo nas próximas 5 rodadas do campeonato. Tá? O Flamengo joga com Fortaleza, pode assumir a liderança, e o Palmeiras joga depois com o Cruzeiro. Eu acho que, nesse caso, o Palmeiras joga pressionado se o Flamengo ganhar. Tá? O Flamengo pega o Sport, o Palmeiras pega o Juventude fora de casa depois. O Flamengo pega o São Paulo fora de casa, o Palmeiras pega o Santos em casa, o Santos vem pressionado na briga contra o rebaixamento. O Flamengo pega o Santos, e aí o Palmeiras pega em casa, o Santos em casa, e o Palmeiras pega o Mirassol fora. Tá? São rodadas boas, hein? O Sport pega o Flamengo em casa, aí brigando para não cair, já está praticamente rebaixado, né? E o Santos, brigando para não cair, pega o Palmeiras também no dia seguinte. Então são 5 rodadas seguidas aí com o Flamengo jogando antes. Então eu acho bom que joga a pressão para cima deles também. Não acho ruim, não. É fazer o resultado e jogar a pressão para eles. O JP Diógenes falando. O Antônio Dutra sem problemas. Os jogadores do Palmeiras não vão jogar pelo Flamengo. O bom que joga a pressão neles. Antes era o contrário. O Flamengo entrava em campo sempre depois. A gente, então, já trouxe aí que o De La Cruz, né, o Flamengo só vai aceitar negociar recebendo uma compensação, e está certo, tem que fazer isso mesmo. Tem aqui também uma informação importante para a gente trazer, que a torcida do Cruzeiro aderiu à campanha No Grito Não, aquela que teve torcedor do Palmeiras criticando, né? A torcida do Cruzeiro, tá? Central do Cruzeiro, pressão na arbitragem do Palmeiras é absurda, dentro e fora de campo, diga-se de passagem. Essas avançadas dos jogadores no juiz são absurdas. O Everton, então, é bizarro. Aí eles colocam aqui. O Brasil viu ontem o que eles são sem ajuda. Isso tem que acabar. Hashtag no grito não. O Brasil viu ontem o que eles são sem ajuda. Torcedores do Cruzeiro mandando. Isso tem que acabar. No grito não. Tá? Então os torcedores aí... importante, pessoal. Boa, Cabuloso, pra cima deles. Estão acordando. Falou tudo. Sem meu Ramon abate Abel. Que declaração, a galera gostando. Ainda bem que eu sou terraplanista, né? O Everton e o Gustavo Gomes são os primeiros a fazer isso. Pra cima deles, Cruzeiro. O Ramon mandou aqui. Ramon Moraes S.A. Sou cruzeirense, mas o Flamengo vai ganhar o Brasileiro e a Libertadores, se Deus quiser mesmo. Deus te ouça, tá? E aí eu vou trazer aqui uma informação para os palmeirenses que acompanham aqui. Vocês sabem qual foi a última vez que a LDU perdeu de 3 e 4 gols na Libertadores? Foi com gols de flamenguista. A última vez foi em 2020 para o River Plate, 3-0, com o terceiro gol do Jorge Carrascal, que hoje está no Flamengo. Que loucura, que coincidência. E em 2016 perdeu para o Grêmio. E foi 4-0 e o gol foi do Everton Cebolinha. Como é que pode, né? No meio disso tem também uma derrota grande na Sul-Americana, mas foi 2022. Só que, falando de Libertadores, foi 2020 e 2016 com gols de hoje os jogadores do Flamengo. Tá? Então, curiosidade aí para trazer para vocês com relação a Libertadores, né? E adversário, jogo que interessa diretamente ao Flamengo, né? Porque é semifinal, o Flamengo está do outro lado da chave também na semifinal, enfrenta o Racing fora de casa, jogando pelo empate, tá? Então, a gente tem aqui também outras informações para trazer rapidinho. Eu até mandei aqui para minha galera aqui, que estão lá do Botafogo, viu, cara? Tá assustador o negócio lá. Eu estou impressionado. Enquanto isso, você pode acessar o link aqui no comentário, no chat fixado na descrição, para você garantir 20 números extras de presente do Pix do Milhão, tá? Você garantindo R$ 4,99, você ganha mais 20 números aí só hoje, tá? Só até de noite. E hoje você tem o prêmio de R$ 1 milhão. Eu vou... Olha só. Botafogo vive impasse com elenco sobre pagamento da premiação da Copa do Mundo de Clubes.
membros da direção do Botafogo se reuniram com lideranças do elenco no Espaço Lonier, CT do clube, e avisaram que não há previsão de pagamento do bicho e apresentaram uma proposta de parcelamento em 1 ano. O clube saiu com 146,3 milhões dos cofres pelo desempenho até as oitavas de final. Os débitos estão em aberto com jogadores e funcionários do departamento de futebol. A diretoria reclama que atletas pedem uma parte maior da premiação do que foi previamente acordado. Situação do Botafogo. A situação no Botafogo tá feia demais, rapaz. Que situação no Botafogo. Olha, eu vou falar uma coisa. Tá feia demais essa situação no Botafogo. Para surpresa de 0 pessoas, né? A gente sabe que o Botafogo, eu falei aqui, né? Com esse negócio de contratações absurdas, o Textor levando jogador para fora, trazendo jogador. Cara, umas operações aí estranhas, né? Eu falei isso para vocês. Né? E isso aí, cara, uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega, tá? Eu queria aqui dar uma criticada nesse cara aqui, nesse Arnaldo Ribeiro, porque ele mandou o seguinte, olha que vacilado, eu gostei muito do Mauro César Pereira também, falando que era fake news, negócio que a torcida do Flamengo não cantou contra o Racing, ele detonou ao vivo lá. E eu vou falar para vocês, está demais essa mídia anti-Flamengo, ela está demais. E eles gostam de chamar os que são flamenguistas do jornalismo de influenciadores, eles gostam de diminuir, dizer que é influenciador, que é youtuber. Muito orgulho, irmão. Hoje o YouTube paga melhor do que a mídia tradicional. Vou até falar aqui, porque eu vi o Renato Maurício Prado largando o aço. Ele botou o seguinte, LDU do Thiago Nunes pode até ser eliminado na volta, mas já fez história nessa Libertadores contra Flamengo, Botafogo, São Paulo e Palmeiras. Incrível. Então, ele falando que a LDU fez história contra o Flamengo. Foi 0-0 lá em Quito e 2-0 Flamengo no Maracanã. O antiflamenguismo chega a me impressionar, cara. O antiflamenguismo me impressiona como é que tem coragem, tem audácia de falar, como se ele tenta jogar pra galera como se o Flamengo tivesse perdido pra LDU. Quem não, a galera tem memória curta, acha que o Flamengo perdeu na Libertadores pra LDU também. O Flamengo empatou na altitude e ganhou no Maracanã de 2-0 e poderia ser 5, tá? Olha só, a gente teve aqui também a questão que eu falei do Renato Maurício Prado, tá? Vi alguns torcedores reclamando que eu falei sobre que eu sou contra comprar o Maracanã. Eu sou contra comprar o Maracanã e não construir o estádio. Se comprar o Maracanã e construir o estádio, eu assino aonde? Aí tudo bem. Compra o Maracanã e constrói o estádio mesmo assim, tem um estádio, tem 2 estádios, tem o Maracanã e o estádio que vai construir do seu jeito para outros jogos, eu assino embaixo. Comprar o Maracanã e não construir o estádio, eu tô fora. Tá? Eu prefiro construir o estádio. A gente teve o Renato Maurício Prado respondendo aí o Jean Oddi, né? Que ele botou o seguinte, Renato, é uma tristeza ver um cara com a sua capacidade e bagagem intelectual ter se tornado só mais um dos tantos torcedores influência. Vai se ferrar, rapá. Quem você pensa que é para chamar de torcedor influência? Eu sou jornalista e todos os outros aí, a maioria é jornalista formado e fala de um clube só. O Renato fala de um clube só, bota a camisa, bota o boné, mas qual o problema? Você hoje é influenciador do Palmeiras, vocês são influenciador dos outros clubes aí todos. Vocês gostam de falar, nós somos mídia tradicional. Porra nenhuma! Porra nenhuma! Vocês são influenciadores também, são rivais, pô. Querem nos atacar e serão atacados. Não tem amizadezinha, não. Você não é amiguinho de ninguém, não sou teu amiguinho. Aqui você é influenciador de Palmeiras, de São Paulo, mas que não respeita os influenciadores e os jornalistas de Flamengo, você merece levar fumo, rapaz. Quem é você na fila do pão, rapaz? Deixa eu ver aqui, cara, se vale a pena perder meu tempo. Pô, nem vale a pena perder meu tempo. A quantidade. Pô, é a audiência do cara, meu irmão. O cara, ele faz isso, ele queria audiência mesmo, né? Espalhando ódio em rede social, influencers. Entendo que é um caminho comum, mas repito, lamento pela admiração que já tive. Seja feliz na nova fase. Abraço. Tudo isso porque ele escreveu clima de velório na mesa redonda na TV a cabo, hein? Você vê na ESPN. Pô, tá certo o Renato Maurício Prado. Aí ele jantou o Jean Oddi. Jean, também já o admirei, mas hoje em dia, infelizmente, o que vejo é apenas mais um jornalista palmeirense que nutre especial antipatia pelo Flamengo.
Seja feliz assim. Abraço. O Bruno De Laurentiis mandou. Jean se manifestou sobre você, mas não sobre a colega o colega Lavieri, Danilo Lavieri, que postou uma página de contrato cortando exatamente a parte que dava razão ao Flamengo, ou sobre o colega Zé Elias, que disse ontem que Danilo estava roubando no Flamengo. Fala muito sobre o que é o Jean Oddi. Perfeito! Parabéns, Renato Maurício Prado, craque do jogo. Olha aí, ó. Craque do jogo. Esse é o craque do jogo. Jantou o Jean Oddi. Que jantada do Renato Maurício Prado, tá? Grande ídolo aí, arrebenta no jornalismo. É flamenguista, só que os outros são palmeirenses e nós não somos influencers. Influencers são vocês, porque vocês são terraplanistas. Vocês são terraplanistas, então vocês são influencers. Eu não, eu sou Palmeiras, eu tô na moda. Eu sou PVC, eu sou jornalista. Pô, porra nenhuma, rapá. Tu é influenciador do mesmo jeito, rapá. Influenciador do mesmo jeito. Porra. Não fala besteira não, rapá. Quem é você na fila do pão? Tá? Aí eu até postei aqui. Esse Jean, assim como outros influenciadores de Palmeiras, acusam a gente de terraplanismo, mas são os mais clubistas. Vivem de atacar o Flamengo. E o Jean, deixe de ser bobalhão e assuma que todos hoje são influenciadores. Você querer cagar regra chega a ser cômico. Chega a ser cômico. Valeu, influenciador do Palmeiras. Tá? Então, o pessoal ainda elogiou aqui o que participou mais cedo com a gente. O melhor influenciador do Palmeiras é o Opina Porco. Ele é muito imparcial e sensato. Ele é sensacional, tá? Então, a gente respondendo aí e apoiando aí o Renato Maurício Prado nessa daí. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, galera! Aquele abraço, fui, pau neles!